Muito bom dia, gente bonita! Tô chegando na sua telinha para mais uma edição do Conceito 360. E no programa de hoje, nós vamos te trazer várias dicas de decoração e, claro, falarmos das tendências de arquitetura. Então, vem comigo que já começou! E para começar o programa de hoje, bora bater aquele papo especial sobre tendências de arquitetura para deixar a sua casa ainda mais atual e bonita? É o que a gente quer, não é verdade? E para isso, quem vai trazer essas dicas maravilhosas pra gente é a Bárbara Jamilk, arquiteta e urbanista. Tudo bem, Bárbara? Oi! Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mônica. Sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse mundo tão maravilhoso que é a da arquitetura, né? Não, ela sempre traz dicas excelentes aqui pra gente, você lembra, né? Então, vamos começar falando. Ano novo tá aí, aliás, já estamos quase no final de fevereiro também, mas o que tá de tendência aí? Porque elas mudam com o passar dos anos, né? Cores, materiais, então o que a gente pode apostar nesse ano para deixar a nossa casa, na moda? Então, Mônica, a gente acabamos de sair do carnaval, né? A maior festa que tem no Brasil. E quando a gente fala de tendências, a gente sempre tem que pensar que a arquitetura, ela acompanha muito a moda. Então, a moda, ela não é uma coisa só regional, ela é uma coisa global, né? Por que eu trouxe que a gente acabou de sair do carnaval? Hoje, o Brasil, lá fora, eu vou contextualizar um pouquinho, só para as pessoas conseguirem entender o porquê que as tendências, elas surgem e para facilitar o caminho na hora das escolhas. Hoje o Brasil, mundo afora, ele tá conhecido, a gente tá no hype, porque a gente tá vivendo um Brazilian Dream. Esse modelo de vida, os estrangeiros acreditam que a gente leve uma vida um pouco mais tranquila. Aquele antigo American Dream, que era aquele modelo workaholic, com muito dinheiro e muito luxo e muita coisa, ele tem caído em desuso. Por quê? Hoje, acredita-se que o que se tem de mais precioso é o tempo. Então, se você consegue dedicar um tempo a fazer alguma coisa a outra pessoa, isso é o luxo absoluto. E claro, isso reflete muito nas tendências da arquitetura. Então, hoje o Brasil, por estar simplesmente hypado, muitos elementos da nossa arquitetura, elas são tendências não só aqui, mas também no mundo. Então o Brasil, ele é pioneiro em biofilia, por exemplo. O que é a biofilia? É você conseguir se integrar à natureza. Então elementos naturais, eles seguem trazendo tendência, eles já vêm de algum tempo, mas a tendência é continuar. Que são o quê? Elementos naturais. Você vai utilizar peças de madeira, você vai utilizar pedras naturais, você vai utilizar cores. Então, aquele branco, aquele nude que vinha sendo usado há algum tempo atrás, ele começa a cair em desuso. O famoso estilo minimalista? Exatamente. Não tá mais em alta, não. Exatamente. Então, hoje, você consegue, a tendência, ela traz um pouco mais de detalhe, um pouco mais de acabamento, e principalmente a expressão do gosto pessoal de quem ocupa aquele espaço. Então, qualquer coisa que remeta que você gastou um tempo escolhendo aquele objeto, fazendo aquele objeto, ele é tendência. Trazer mais significado, mais histórias para dentro da decoração. Exatamente. Então, assim, objetivamente falando, um tapete que ele tenha sido feito à mão, uma almofada, um sofá que ele tenha uma cor, uma textura, que ele ocupe aquele lugar e que ele tenha algum significado. Outra coisa que também a gente gosta bastante de falar é a respeito do luxo silencioso. Então esse conceito de luxo silencioso, como é que ele funciona? Você vai ter uma peça ou outra que ela é assinada. Uma peça assinada, ela é uma peça que ela foi desenvolvida por um designer e aí ela vai compor aquele ambiente sem ela sobrecarregar aquele espaço, mas uma peça que tem uma intenção de estar ali. Hoje a gente tem marcas e designers muito famosos no Brasil. A gente costuma falar que hoje o Brasil já não copia mais as tendências, ele também lança as tendências. Isso é ótimo, hein? Isso inclusive em feiras grandes que a gente tem mundo afora. Então
a gente tem designers brasileiros que eles entregam assim mobiliário, entregam poltronas, cadeiras, mesas, assim que elas ganham prêmios mundo afora. E quando você tem uma residência, isso a gente falando em alto padrão, alto luxo, em que você tem todo esse espaço que tem a alma, tem a cara do cliente e você coloca uma única peça ali que ela compõe. Isso também é o que está assim mais em alta e mostra o refinamento e o luxo e o bom gosto para você decorar uma casa. A gente tem a Pantone, então, que ela trouxe quase um branco, ele é um tom bem clarinho, mas muita gente não concordou. Então a cor, eu sou suspeita. Porque eu acho que onde tem cor tem vida. Eu adoro. Ah, eu gosto também. Então, mas a cor da Pantone para 2026 é um tom bem clarinho, quase nude, quase branco, desculpa. Bem diferente mesmo. Ano passado a gente tinha o Mocha Mousse, né? Uma pegada mais marrom, né? Algo nesse sentido. Agora inverteu, então um tom bem clarinho. Mas é isso, vai muito de gosto, né? Agora, gosto de Bárbara, arquiteta especialista em decoração. Que sugestões a gente pode dar, por exemplo? Um ambiente que eu acho muito bonito é utilizar o marrom, o amadeirado combinando com o verde. Acho que é uma combinação que fica super elegante, super bacana e traz vida para o ambiente. Que outra sugestão daria para dar? Olha, a gente gosta bastante de utilizar lá no escritório o azul contrapondo com vinho. São cores que a gente gosta bastante quando a gente quer fazer essa quebra. Então, a gente analisa muito ambientes por ambientes. Por exemplo, um lavabo. Um lavabo é uma festa de carnaval. Você pode brincar no lavabo o tanto que você quiser. Você pode pintar o teto de uma cor, a parede de outra, o chão de outra, você brinca como você quiser. O quarto, precisamos ter cautela, porque no quarto a gente quer proporcionar um ambiente de tranquilidade, um ambiente em que você consiga deitar e relaxar. Sala. A sala, você tem que ter uma sala aconchegante, mas ali a tua personalidade tem que estar. Então os ambientes, eles precisam muito ter intenção. A beleza aliada à intenção. Esse é o princípio básico da arquitetura. E para encerrarmos então, Bárbara, uma dica final sobre a questão de iluminação. Teve uma época luzes brancas, ambientes bem claros, bem iluminados, depois luzes um pouco mais indiretas. No que a gente pode apostar agora? Então, as luzes indiretas, elas continuam com tudo, eu acho que a tendência é essa. Hoje a gente tem também tendência de luzes na parte baixa das paredes, tirar um pouco ela do teto e pôr ela para baixo, mas é sempre importante a gente ter essa também intenção nos locais. Como é que a gente calcula uma iluminação? Você tem a área do espaço e para cada tipo de atividade você tem uma quantidade de iluminação que você tem que ter. A cozinha é uma, a sala é uma, o quarto é uma e espaços comerciais inclusive tem divisões. Por exemplo, aqui na TV a gente vai precisar ter um cálculo diferenciado do que de uma clínica, por exemplo. Então, a iluminação é calculada. A partir desse cálculo, a gente divide os pontos, para que a gente não tenha pontos escuros e tenha uma iluminação uniforme e atenda à nossa necessidade. Mas a tendência, de modo geral, são luzes que elas fiquem entre o neutro e o amarelo, tá? Isso para ambientes de convivência. Quando se fala centro cirúrgico, espaços de trabalho, aí uma análise diferente ela é feita, tá? Mas a iluminação indireta e neutra para quente é a tendência, vai seguir tendência e a luz branca acho que perdeu. Acho que não volta mais. Eu particularmente adoro realmente o tom mais amarelado, fica mais aconchegante, né? Gente, eu adorei as dicas de hoje, olha, abriu a minha mente para algumas coisas aqui, gostei muito de saber de que o Brasil está sendo uma tendência também, está lançando tendências aí mundo afora e que a arquitetura, a moda do mundo está olhando mais para o Brasil também, interessante isso, né? Bárbara, quero muito agradecer suas dicas, sua participação, viu? Muito sempre obrigada. Excelentes. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês, me coloco à disposição, qualquer dúvida, segue a gente lá no Instagram, a gente sempre tá postando diquinhas lá também, e Mônica, sempre um prazer estar aqui com você, é muito, muito bom. A gente que agradece mais uma vez, obrigada. Seguindo com o conceito, minha gente, você vai conferir agora uma dica para lá de especial do pessoal da Ortigara Revestimentos.
Hoje nós vamos conferir na prática como fica a instalação do piso vinílico, tanto para áreas residenciais como comerciais, que é o caso dessa obra onde nós estamos. Ela ainda está em fase de andamento, mas aqui, gente, vai ser um hotel-escola. E eu vou conversar agora com o Gilson da Ortigar, ele que é o responsável pelos acabamentos aqui da obra. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Mônica. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade novamente de falar um pouco mais de piso vinílico, que é a nossa especialidade. Então, nesse hotel-escola que vai atender geralmente crianças, o que os proprietários buscaram na hora de decidir pelo uso do piso vinílico? Aqui a busca era de um piso, primeiramente, que resistisse ao ambiente comercial, né? Então a gente tem as linhas de piso vinílico para esses ambientes. E aí também pensando muito no conforto dessas crianças, tanto o conforto térmico quanto acústico, né? A criança fala um pouco mais alto e tudo mais, então tem essa preocupação. E aí nós entramos com essa solução em piso vinílico, trazendo conforto acústico e conforto térmico para essa obra. Então aqui, Gilson, conta pra gente qual foi a escolha para esse ambiente. Mônica, aqui o cliente queria um piso que trouxesse a originalidade da madeira e um tom mais claro, para não escurecer muito o ambiente também. Então ele optou por essa questão desse piso. E aqui nós temos um detalhe bem importante também, que nós temos, como vocês podem ver nessa sala, nós temos, nesse quarto, melhor dizendo, nós temos uma aplicação de um piso em linha, né, na instalação tradicional. Em outros ambientes, nós temos ele na espinha de peixe, que logo a gente mostra para vocês. E o que chama atenção mesmo, né, Gilson, esses detalhes, é que realmente parece madeira. Exatamente, ele traz essa originalidade para o projeto e dando esse conforto, tanto térmico e acústico, que os vinílicos proporcionam para a gente hoje em dia. Então aqui a escolha foi um piso mais clarinho, mas tem opções de outras cores também. Sim, hoje nós temos mais de 200 cores de piso vinílico. Vamos conferir então no outro quarto, um outro ambiente, uma outra forma de colocação desse piso. Então, nesse outro quarto, Gilson, a gente já tem uma colocação diferente, é a espinha de peixe. Exatamente, esse é o modelo espinha de peixe, que é essa instalação que vocês podem ver que ele forma uma espécie de um V, né? Ele tem esse encontro das peças, tanto laterais quanto de topo. E aqui a gente precisa de bastante atenção na hora de colocar para uma peça encaixar na outra e ficar um aspecto harmonioso, bacana. Exatamente, Mônica. Aqui, essa instalação, ela requer uma mão de obra mais específica ainda, porque são esses detalhes que você comentou. E olha só, gente, o resultado fica incrível. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Gilson. Aqui a gente está nos quartos, né, que poderia ser também uma área residencial, né, de descanso, de mais conforto, enfim. Na hora da instalação, tem diferença do piso vinílico para a área comercial da área residencial? Sim, Mônica, os pisos vinílicos para a área residencial, eles têm um pouquinho, a camada de proteção deles é um pouco mais fina, porque o desgaste, a gente entende que numa casa é muito menor do que numa residência, né? Por exemplo, aqui falando nesse hotel, precisa trabalhar com um piso específico para a área comercial, porque essa capa de desgaste, essa capa de proteção do piso vinílico precisa ser mais reforçada. Gilson, estamos agora no pavimento térreo, onde também tem quartos, terão outras salas comerciais que foi utilizado o piso vinílico. Exatamente, aqui nós estamos no pavimento térreo, como você falou, e é bom lembrar que a preparação para o piso vinílico, quando se trata de um piso térreo e um piso superior, são preparações diferentes. Aqui a gente precisa se preocupar muito, quando a gente fala em piso térreo, com o barramento de umidade. A gente precisa passar uma resina no contrapiso para que essa umidade que está lá no solo não venha a subir e chegar no piso vinílico. Se isso acontecer, vai dar muito problema no piso vinílico, ele vai começar a soltar. Então a gente se preocupa muito também com essa preparação para que a gente instale e o cliente tenha esse piso durável por muitos e muitos anos. Na hora da instalação de um porcelanato, precisa demorar um tempinho para a gente poder pisar na peça, né? Até ter secagem completa. No caso do vinílico, tem que ter esse cuidado também ou não? Mais uma vantagem do vinílico, você instalou, o ambiente já pode ser utilizado. Então vocês conferiram aqui o resultado da aplicação do piso vinílico, mas estão faltando os rodapés ainda, né, Gilson? Exato. Que a Ortigara também coloca. Exatamente, Mônica. Então a finalização do piso vinílico, o acabamento final do piso vinílico é feito com o rodapé. Nós também temos esse material, é um material em poliestireno, ele não estufa, não mancha, não encarde, então você aplicou uma vez, não tem problema se encostar um pano um pouco molhado, um pouco sujo na hora da limpeza, ele não vai ter esse problema de manchar. Nessa obra aqui, a cliente optou pelo cinza, né? Ela tem um piso externo aqui no porcelanato que é cinza, então ela optou por trabalhar com um rodapé cinza de 10 centímetros.
Finalizando o tour aqui pela obra, Gilson, a gente chega num ambiente onde um dos grandes diferenciais é o forro, o tipo de forro que foi colocado, que não é o vinílico, Isso mesmo. mas é um outro material e vocês vão ver bem diferente também que a Ortigara coloca. Isso mesmo, Mônica. Nós estamos aqui no auditório desse hotel que a gente está mostrando os pisos e nós trabalhamos com um forro amadeirado. Ele é o mesmo material do rodapé em poliestireno e diferente daquele forro liso que a gente costuma ver, os amadeirados, esse é um amadeirado, mas ele tem volume, ele tem os ripados, ele tem as ripas mesmo do forro, como se fosse uma madeira. Fica em relevo, né? Exatamente, ele fica em relevo. E dá para trabalhar no formato que o cliente quiser? Também, a gente tem aqui no detalhe que vocês podem observar, ele está instalado tipo tabuinha, que a gente fala, que ele está intercalado às emendas. Então a gente consegue colocar desse formato, consegue colocar as emendas todas alinhadas, diferentes posições também, na mesma situação que a gente explicou do piso vinílico, a gente consegue trabalhar em paginações diferentes também com esse material. E o resultado fica incrível. Fantástico, o resultado é fantástico. Nós estamos no auditório, então trabalha-se com a parte acústica do ambiente. Por isso, gente, pensou em revestimentos, em acabamentos aí para sua obra, conte com a Ortigara, porque existe vários materiais, vários formatos e muitas vantagens. Com toda certeza, a gente trabalha com obra limpa, que a gente fala. Gilson, para quem quiser conhecer mais, então, sobre o trabalho e os produtos oferecidos por vocês, como que faz? Nós temos o nosso showroom, Mônica, montado lá na rua Rio de Janeiro, número 568, onde a pessoa pode ver o produto aplicado. Desde o rodapé, o piso vinílico, o forro vinílico, o ripado. Nós temos todas as possibilidades que o cliente pode ver na prática, como que ele fica instalado. Plantas naturais trazem vida para qualquer jardim, não é verdade? Mas elas também devem ser uma aposta para ambientes internos. A pergunta de milhões é: quais são as espécies que a gente deve apostar para embelezar ainda mais as nossas casas? Elas são sinônimos de beleza, de delicadeza. Poucos são os gestos que simbolizam tanta afetividade como entregar flores para alguém. Mas não são só para presenteá-las que elas servem não, viu? Elas são ótimos artigos para a decoração das nossas casas. E é sobre isso que nós vamos trazer as dicas agora com a Aline, que é paisagista. Tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? Obrigada pela participação. Eu que Tudo agradeço. ótimo. Então, primeiramente, precisamos falar sobre essa tendência cada vez mais ao natural, que você já tem acompanhado aqui no conceito. As flores, né, as folhagens artificiais estão saindo um pouquinho de cena para dar vez para as plantas naturais. E as flores estão com tudo. Estão com tudo. Porque a partir do momento que você tem uma planta natural dentro da tua casa, em qualquer espaço que seja, no teu escritório, dentro da tua casa, ela já vai te transmitir um ar de paz, um ar de tranquilidade. As plantas, elas ajudam também da renovação do ar, né, do oxigênio, fazendo uma limpeza também. Então está super em alta. As orquídeas principalmente porque você une o útil ao agradável. Ela vai ter uma folhagem e as flores são belíssimas. Uma planta dessa daqui, normalmente, se a pessoa cuidar corretamente dela, o que é cuidar corretamente? A gente vai trazer mais dicas depois sobre os cuidados. Isso, então assim, não pode pôr água de mais e nem de menos. Eu sempre oriento, nessa situação aqui, você vai molhar, vai deixar escorrer e volta ela para o vaso. A orquídea não gosta de excesso de umidade. Não pode deixar água acumulada. Embaixo não, Olha porque aí. se você colocar... Aprendi agora porque eu deixo as minhas morrer. Tá vendo só? Então, os dois passos importantes para você ter sucesso com uma orquídea é um lugar bem iluminado e cuidar na água com ela. Qual a quantidade de água ideal e a cada quanto tempo? Depende muito do tamanho do vaso, porque assim, ó, se você tiver uma orquídea dessa daqui, nos dias bem quentes, você pode precisar molhar umas 2 vezes na semana. Você vai molhar, você vai perceber que não é muita água. Você molha, ela já vai vazar, porque essa terra que está aqui, ela drena muito fácil. Então, ela já vai escorrer. Então, por esse motivo, assim, normalmente no verão, umas 2 vezes por semana é o suficiente. E isso vai depender também do local onde ela está. Se for muito quente, um lugar bem iluminado, que não tenha tanta ventilação, pode precisar até 3 vezes. Mas, normalmente, 2 vezes é o suficiente. É o necessário. E claro que a gente começou falando das orquídeas, porque ela é a queridinha da maioria das mulheres. Sim, ela é a primeira, digamos assim, porque você pode colocar um arranjo em cima da mesa, no móvel, no canto. Saindo aqui das orquídeas, a gente vai falar
falar sobre outras espécies também de flores que tem a flor e a folhagem juntas, né? Sim. Vamos lá? Vamos lá. E aqui nós chegamos no famoso copo de leite, que também é uma flor maravilhosa. Sim. Então, essa daqui é o copo de leite colorido, né? Então, assim, tem cores, é a cala que a gente fala, que é o copo de leite colorido, que para quem gosta de ter flores também diferentes, que não seja só a orquídea, ela tem em várias cores, tem ela esse tom aqui, esse mais escuro, tem ela amarela, Que também olha tá só, linda. que também tá linda. Então, essa daqui, ela não vai ter uma mesma durabilidade da orquídea. Às vezes ela pode durar um pouquinho menos, mas se você tem um espaço que você quer colocar e você gosta de estar renovando com mais frequência, é uma ótima opção para estar usando também dentro de casa. E na mesma pegada dessa daqui, nós temos também o lírio da paz, que é muito usada também, porque ele tem uma folhagem bem bonita, então cada vez mais as pessoas estão colocando o natural, justamente para deixar aconchegante os espaços, mais agradável e ao mesmo tempo elas ajudam na renovação do ar. Nós também temos, que eu gosto muito, é o antúrio, que vai nessa mesma pegada aqui do lírio e da cala, que daí também tem uma variação bem grande de cores. Vamos dar uma olhadinha neles? Estamos chegando aqui nos antúrios. Sim, e Ai, aqui... que cores lindas, super vibrantes. Sim, são cores intensas, bem vibrantes e também tem em diversos tamanhos de pote. Olha, como você pode perceber, tem uma diversidade muito grande de cores e de tamanhos. O que isso possibilita? Você tanto pode escolher um vaso maior e colocar como central ele. Então, assim, a durabilidade é muito grande. Ah, Aline, mas e quando ele perder a flor? Quando perder a flor, fica a folhagem, que ainda forma um arranjo bem bonito. E normalmente, se você for colocando um adubo para ele, para estimular o florescimento, ele vai prolongar a duração e ele vai ficar com mais tempo florindo também. Olha só, muita gente acaba apostando nas flores artificiais justamente pela questão da durabilidade, sem saber muitas vezes que o natural também, né, dependendo do tipo, pode ser super durável. E muitas vezes, para você pegar um artificial de qualidade, que ele fique parecendo um natural, você acaba investindo um valor alto. No natural, você investe um valor pequeno e você pode renovar várias vezes. Muito bom, Aline, quero muito te agradecer por essas dicas maravilhosas de flores, mas não acabou não, viu, gente? Porque agora a gente vai trazer algumas dicas de como você pode, você mesmo, montar na sua casa um belíssimo arranjo de flores. O Conceito faz agora uma rápida pausa, mas não saia daí não, que já já a gente volta com muito mais dicas para deixar a sua casa ainda mais incrível. Você que é de Cascavel e região, eu tenho certeza que já ouviu falar do escultor dos dedos. Pois é, Dirceu Rosa é super famoso, fez obras maravilhosas mundo afora e a gente fez uma visitinha para conhecer, de pertinho todas as obras dele. E por falar em obras icônicas de Cascavel, não podemos deixar de citar em hipótese alguma as obras do brilhante Dirceu Rosa. As esculturas dele são famosíssimas aqui em toda a região, só onde nós estamos aqui na Avenida Brasil são 12. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto das obras desse grande artista e é com ele que a gente vai bater um papo agora. Gente, o Dirceu Rosa, que já está aqui comigo, ele é muito famoso em toda a região e até Brasil afora como o artista do dedo. Agora me conta, Dirceu, da onde que surgiu a ideia, né? Essa essência de tantas esculturas aparecer nas mãos, os dedos. Olha, lá no meu início eu tinha muita dificuldade de desenhar os dedos, as mãos, sabe? Não gostava, eu não sabia. E eu, com o tempo, descobri que não precisava ser feitas perfeitas para terem valor. Então eu comecei a brincar com as mãos. Eu vou ver umas obras, por exemplo, que é isso aqui, ó, eu fiz um dedo só, fazia tudo, justamente chamando
sobre o valor da mão dentro da expressão do corpo humano. E hoje virou uma temática, um tema, e todas as obras minhas, praticamente 100% tem que ter dedos ou mãos. Eu acho que tenho acertado, né? Persistido nessa temática, são 56 anos que eu estou trabalhando, né? E não é hora de eu estar mudando, né? Então vamos prosseguir até os fins. Até quero que você filme aqui, ó, nessa foto aqui. De Cascavel aqui. Isso aqui, se você ter noção, essa é a minha casa. Olha só. Sabe? Eu não tinha luz elétrica, não tinha nada, mas eu sabia que era a avenida, que era um local que ia ser futuramente... Uma visão, né, de futuro já. Então, como eu queria fazer uma casa turística, não podia ser um lugar escondido. Tem que ser aqui, eu vim com a cabeça feita, sendo na avenida ou na BR, que fosse, né? E essas obras que eu tenho aqui no jardim da avenida, é um complemento já de toda a abrangência da casa, que a pessoa vem visitar aqui e já vai visitar as obras que estão na frente, né? Vem os colégios, né, as excursões, e eles têm o que ver. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, do trabalho do Dirceu. Bom, aqui é onde as coisas acontecem, é o meu lugar da bagunça, né? Onde eu passo minha vida, meus dias. Que a criatividade aflora. É aqui que acontecem as coisas, então aqui eu é um passo a minha especial. vida. É, lugar bem bagunçado, mas normalmente falam um ateliê, meu aqui é oficina mesmo, é bem... Agora, conta um pouquinho pra gente, assim, de curiosidade. Aqui as minhas primeiras obras, minha primeira obra que eu fiz, né? A primeira? 1971, em madeira, né? E eu comecei fazendo isso aqui, ó, que é trabalhos de capas escolares para os normalistas. Ah, não começou direto com as esculturas, não, comecei então? com pintura, depois foi passando para a escultura e eu descobri que eu gostava mais das formas do que da cor. Daí abandonei a pintura e estou só com a escultura. Né? E as esculturas são feitas em que materiais? Algumas em madeira? Ó, normalmente o que eu gosto é madeira, sempre 90%, mas quando às vezes vai para fora, preciso de um tempo para não estragar, eu estou usando fibra de vidro. Já fiz obras em cimento, que não faço mais hoje. A Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, é feita em concreto, em cimento. Mas hoje eu trabalho mais em fibra de vidro. E o que eu gosto mesmo é fazer obras sem interferência de ninguém, obra que eu crio. Então, hoje não estou trabalhando mais para ninguém, para as igrejas, então estou só fazendo obras para mim, fazer exposições, alguma coisa assim. E essa obra, Dirceu, belíssima, o que ela representa? De uma mulher com uma criança no colo, que uma terra. Que a população estivesse protegendo nosso universo, nossa terra, né? E dela floresce a vida, né? O Conceito 360 de hoje está chegando ao fim, mas nós temos um encontro marcado no próximo sábado aqui pela tela da TV Tarobá. Um grande beijo no seu coração e até lá!